segunda parte do nosso mini treinamento, entrando no manual administrativo. O manual administrativo nosso ele é dinâmico, ele não é um manual, um texto enrijecido. Afinal, todo dia Deus proporciona a todos nós, por amarmos, uma circunstância que não vou dizer que estou falando de circunstâncias que não são boas, né? Uma circunstância, uma dificuldade. E Deus coloca as dificuldades para que a gente exatamente possa se desenvolver, evoluir, né? Esse é o propósito dele com as dificuldades. Então, quando a gente toma um safanão qualquer da vida, a gente deve agradecer a Deus, porque ele tem um propósito com aquilo, com aquele tropeço, com aquela dificuldade, para a gente se desenvolver. Então, o nosso manual administrativo todo dia vem se desenvolvendo. E qual o objetivo dessa parte? É gestão. Gestão de coisas para fazer, gestão de pessoas, né? E é muito difícil isso. Esse é o maior problema. O problema não é o temático. O problema é a gestão do temático. Porque no temático é fácil de aprender, vai na escola, ter o diploma e pronto, habilitado, vamos dizer assim, né? Ou aqui na academia a gente quer, na vivência, habilitá-los no temático, mas o problema é gestão de pessoas, né? É o envolvimento de dinheiro, da parte do ego, da carnalidade, do poder. O relacionamento humano é o problema. E o que Deus quer? Que esse relacionamento seja guiado por Ele. Para isso nós temos que ter um relacionamento com Ele. E o nosso sistema é vida espiritual. E a vida espiritual é o que significa? É ser guiado pelo Espírito Santo. Senão não é vida espiritual, né? Segundo a Bíblia. E o nosso sistema é produtivista, né? O sistema produtivista vem exatamente quando Jesus Cristo fala de cortar uma figueira, né? Porque ela não dava frutos. Também ele fala que ele é a videira e que nós, filhos de Deus, irmãos dele, somos os ramos, né? E que o pai é o lavrador, ou seja, ele poda os ramos, esse poda são as circunstâncias ruins, de forma que o ramo dê mais frutos, né? Então, nessa linguagem da Bíblia, linguagem espiritual, transformando as coisas em figurativas, em coisas de revelação na mente, não é raciocínio lógico. Por isso que muitos me acham louco, né? E a gente respeita, mas fica triste, porque ter a vida eterna e ter o amor de Cristo é uma coisa que não pode ter coisa melhor. Bom, então, nós estamos falando dos 10 mandamentos esses dias, né? O conhecimento trino, o procedimento de fluxo financeiro operacional, que eu digo todo dia que não funciona. Por que não funciona? Porque o inimigo ataca as pessoas, ataca-nos, também me ataca, né? A não seguir procedimento, e o procedimento número 1 é o fluxo financeiro operacional. Para tudo tem que ter um procedimento. E quem executa que deve dizer como quer proceder, e a gente aprova só o procedimento, só da experiência que a gente tem e também da orientação do Espírito Santo, ou sobretudo da orientação do Espírito Santo com a experiência que nós tivemos ao longo dessas décadas, né? Todo procedimento deve ser treinado, todo treinamento a partir de um procedimento, né? A ser aprovado no workshop. Treinar é criar hábito, a disciplina é fundamental na vida cristã, né? Para exatamente aplicar o FFO e todos os outros procedimentos, principalmente o procedimento de pagamento, né? que é onde mexe com o dinheiro. Veja, FFO é fluxo financeiro operacional, FF é fluxo financeiro. Fluxo financeiro é contas a pagar, contas a receber. E fluxo financeiro, com contas a pagar, né? A gente só pode ter uma conta a pagar se lá atrás foi feita uma contração de dívida daquele custo e foi aprovado. E mais, esse custo tem sustentação, porque senão como que você vai contrair um custo que não tem sustentação? Então, quando a pessoa tem cabeça de empregado, ela não pensa nessas coisas. Ela só pensa em ganhar aquele valor dela.
que seria o valor de referência, como eu chamo. Mas não, eu simplesmente defino um valor de referência com cada um em função do que um valor estipulado no mercado. O mercado teria como valor de referência para aquela pessoa, pelo currículo, pela característica, pela experiência. Mas é um valor de referência, é um valor de referência para a pessoa aprender a fazer custos, né, e obter resultados em cima daquele valor de referência. E esse valor de referência vai aumentando à medida que a pessoa vai se capacitando, vai sendo mais produtiva. As pessoas têm que ganhar dinheiro com a produtividade e não com o aumento da capacitação, porque a capacitação tem que levar a maior produtividade. O valor de referência é o valor de referência só. Ele não pode ser o objetivo. Mas isso é muito difícil as pessoas entenderem, porque elas estão guiadas pelo inimigo, eu diria, né? Ou não têm o guia do Espírito Santo e acaba o mundo ou ser guiado pelo regime trabalhista, né? Que é terrível, né? Acaba, escraviza. Bom, o mundo já é uma escravidão, né? Espiritualmente falando. Deve-se fazer as atividades de acordo com o quadro operacional. O quadro operacional está ligado à organização, bom senso, os procedimentos onde estão. Todas as atividades devem ser planejadas, controladas, data, cronograma, PPPO. Toda ação, atitude deve ser documentada e guardada, ou seja, tudo tem um lugar certo para guardar as coisas. E hoje nós utilizamos também o Teams para deixar tudo lá colocado. Todos os trabalhos devem ser monitorados e cobrados. Todo atraso de prazo deve ter consequência. E quando não tem, aí o inimigo anda solto, criando problemas. Então nós temos aí embaixo 4 siglas, né? Quadro operacional, procedimentos de uma forma geral, fluxo financeiro operacional que se desdobra no fluxo financeiro, né? E o PPPO. Também, só para aproveitar esses minutos finais, para vocês que trabalham com a gente, e é lógico, para vocês também venham trabalhar conosco, nós temos, vou falar, 7 reuniões chamadas RICIS. E essas reuniões, elas todas hoje estão na plataforma Teams. E cada uma delas tem um responsável. Agora, se você não sabe o que é a função de cada reunião sistêmica, qual o objetivo dela, da onde você vai dar resultado naquela reunião, se você não consegue entender que a gente tem uma reunião sistêmica todo dia, onde você tem que mostrar as dificuldades, os erros daquela pasta ou daquela RICIS, e se você não sabe fazer pergunta para desenvolver a sua responsabilidade naquela pasta, naquela reunião, não sabe fazer pergunta, né? E não sabe mostrar as prioridades, que eu digo, no PPPO, então nós temos que começar por aí. Ou nós entendemos isso, ou não dá para administrar nada. Então, a administração nossa, ela é por resultados, não é uma administração que ganha um valor por mês, né? E isso está ligado ao que nós chamamos de K, né? Então, K é o markup, qualquer empresa sabe o que é K, desde muitas décadas ou séculos, sei lá, o K. O K é o seguinte, eu tenho um valor de custo do produto, né? E aí, esse é o custo do produto. Eu tenho que publicar por um K para chegar no preço de venda. E esse meu preço de venda tem que ser igual ou menor que o preço do mercado. Então, veja, eu tenho aqui um custo. Eu tenho que controlar esse custo. Como controlo o custo? Produtividade. Tempo para fazer o produto e capacitação de quem está fazendo aquele produto. Então, eu tenho o produto de tempo versus capacitação, que é um valor de referência, que é um custo daquela pessoa que está fazendo o produto. Então, custo-produto. Esse produto deve ser controlado em termos de qualidade. Então, temos um sistema de controle de qualidade, por sinal, usando a plataforma TIS, que é o FFO. Isso não está sendo apresentado adequadamente.
E, além do controle de qualidade, nós temos o problema de prazo. Então, temos que ter um controle de prazo, que está ligado no FFO. Né? Bom, a hora que ele tem esse custo, a gente vai multiplicar para um K. Esse K vai ter impostos, vai ter, no caso nosso, o royalty, que é o custo de toda a assessoria nossa, de todo o nome que a empresa tem, de toda a experiência, o valor da empresa, né? Fora os equipamentos. Né? E depois tem os impostos, tem o royalty, e depois tem o custo fixo. O custo fixo, cada um que pensa como empreendedor quer diminuir. E o custo administrativo também tem que ser diminuído, para a gente ser mais eficaz. Agora, quando a pessoa pensa em mês, ganhar por mês, por hora, ela não está preocupada com isso, ela não vê isso como uma coisa importante. Bom, terminou o nosso tempo para hoje e vamos para a próxima e última parte aqui do nosso mini treinamento.